Olá, meus amigos, estamos começando mais um Clica Aqui Não e hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante. Algumas vezes eu tenho conversado com amigos no Facebook e no WhatsApp e tenho me referido à tradição da igreja. Porque é interessante que hoje, depois de muitos anos da igreja, né, 2000 anos da igreja, muitas coisas mudaram, não é mesmo? Mas como é que eles criam no passado? Como é que eles criam? Qual que era a ideia então da igreja no passado? Por isso, então, que muitas vezes nós citamos os pais da igreja ou até mesmo livros históricos, né? Existem muitos livros históricos onde mostra, né, como é que era a igreja no passado. Será que hoje nós estamos assemelhados àquela igreja no passado, àquela igreja que estava bem pertinho da época de Cristo e dos apóstolos? Será que nós hoje estamos ali bem parecidos, né, no mesmo nível ali teológico, doutrinário? Ou será que mudamos completamente a nossa crença em relação àqueles antigos cristãos do passado? Então, muitas vezes nós citamos livros históricos, né, tradição, e um deles que eu cito bastante é o próprio Didaquê. Então, dentro da teologia é citado bastante o Didaquê. Eu vou falar então um pouquinho o que é o Didaquê e alguns problemas encontrados dentro do livro de Didaquê. Não vou tratar todos os pontos, mas você vai ter mais ou menos a noção do que é o Didaquê, caso você não tenha lido, não tenha acesso ao livro de Didaquê. Ele é muito fácil encontrar na internet, você baixa ele, tem muitos sites e blogs que disponibiliza o Didaquê gratuitamente, é só você ler online ou mesmo baixar. É um livro bem curtinho, mas ele é bem interessante para até mesmo a apologética que nós nos utilizamos hoje, né? Então você vai saber um pouquinho sobre o Didaquê depois da vinheta. Antes de falar sobre o Didaquê, eu quero tratar sobre o meu último vídeo. No meu último vídeo eu falei sobre esse livretinho aqui, O Poder da Esperança. Será que você recebeu esse livrinho, O Poder da Esperança? Até onde eu li, eu já li agora bastante desse livro aqui, né, desde o último vídeo até agora. É um livro bem interessante mesmo, é um livro bem interessante que vai tratar sobre os problemas da nossa atualidade, né? Problema de depressão, estresse, falta de perdão das pessoas e muitos temas que realmente é da nossa atualidade, né? Então esse livro O Poder da Esperança e os livros dos anos passados sempre tá com esse título Esperança, né? Esse título Esperança, é uma questão de marketing, né? Nós precisamos de esperança, todas as pessoas precisam de esperança. Então isso aciona um gatilho onde nós interessamos por tema relacionado à esperança. O livro é muito bom, trata de assuntos que realmente podem te ajudar. A Igreja Adventista está dando esse livro aqui gratuitamente, né? O custo de um livro desse é mais ou menos em torno aí de R$ 1. Qual que é o problema então em relação a esse livro? Eu fiz um vídeo, muitos adventistas não entendeu ou não quis entender qual que é o intuito do vídeo. Nós acreditamos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita. É uma seita. Por mais que eles tenham trabalhos muito bons em relação a várias áreas, como esse próprio livro aqui, mas há um perigo, porque a Igreja Adventista, como é uma seita proselitista, né? E também é uma seita exclusivista. Eles entendem que só eles têm a verdade está com eles, só eles têm a igreja verdadeira, né? Onde guardam todos os mandamentos, né? E nós não entendemos dessa forma. Então eu continuei lendo o livro e consegui encontrar camuflado dentro desses escritos aqui, tanto o sábado quanto uma doutrina deles que é a mortalidade da alma. Se você ir para a página 86, onde eu risquei aqui de amarelo, vai tratar sobre a questão do descanso. Então, quando eles vão falar sobre o descanso, que a pessoa tem que descansar sua mente, repousar, eles vão dizer sobre o sábado. Eu convido a você fazer essa leitura depois na página 86 e depois da página 91 eles vão tratar sobre a questão da ressurreição dos mortos, né? Sempre com aquele viés onde fazem uma apologia à mortalidade da alma. Então, tanto na página 86 quanto na página 91 nós vemos doutrinas adventistas. Bom, qual que é o meu problema então em relação a isso? Tanto esse livro
quanto esse livreto aqui também, A Grande Esperança, onde vai tratar um capítulo, vai mencionar o sábado 22 vezes em 4 páginas, que é o capítulo 8, Em Defesa da Verdade. A verdade deles é o sábado, tá? Na página 71 deste livro aqui. Então, nós fizemos um vídeo somente alertando os evangélicos que às vezes não conhecem a doutrina adventista, vão pegar um livro desse, que é um livro bonito, é um livro bem elaborado, com ideias atuais. Isso podem atrair pessoas evangélicas para dentro da igreja adventista. Tanto é que a prova é que eles dão esse livro gratuitamente e tem uma etiqueta aqui, se você olhar, tem uma etiqueta, na verdade colaram de cabeça para baixo, né? Tem uma etiqueta aqui com o endereço da igreja adventista. Um livretinho desse aqui custa R$1, a igreja compra bastante. Logo logo pessoas vão até a igreja adventista para conhecer as doutrinas, vão conversar com algum pastor. Esse pastor vai indicar um estudo com essa pessoa. Logo logo, depois de alguns meses, essa pessoa, se ela gostar da igreja, ela vai ser batizada e vai ser inserida dentro da igreja. E a igreja adventista é uma igreja dizimista, claro, né? Eles têm a doutrina do dízimo, como várias outras denominações. Então a pessoa começa a dar o dízimo, então o retorno financeiro é rápido. Eles distribuem esse livro com a etiqueta da Igreja Adventista do Sétimo Dia e logo logo tudo que eles investiram nesse livro, eles vão ganhar em dízimo, tá? Eu creio que é uma forma proselitista de atrair pessoas para a igreja, porque se fosse apenas um livro para ajudar as pessoas, não tinha talvez o adesivo da Igreja Adventista, ou eles poderiam imprimir, por exemplo, a própria Bíblia e dar gratuitamente. Rafael, mas eles não dão a Bíblia? Podem até dar, mas nessa quantidade eles poderiam dar muitas Bíblias gratuitas aí para todos os cristãos, né? Ou pessoas que têm a fé cristã. Só que, se a pessoa ler a Bíblia, ela não se torna adventista. Ela vai se tornar adventista estudando com adventistas, né? Então adventistas se tornam adventistas com outros adventistas, não lendo as escrituras. Então fiquem espertos com esses livros dados gratuitamente pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então fechamos aqui esse alerta, é apenas um alerta para você evangélico. Tome cuidado, hein? A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita, é proselitista, eles querem que você vá para a igreja deles. Eles não querem que você fique aí na tua igreja, servindo Deus na tua igreja. Você tem que ir para a igreja verdadeira, a igreja remanescente, porque segundo Ellen White, todas as outras denominações é a Babilônia, né? Não é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira, remanescente, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, cuidado. Agora nós vamos voltar ao Didaquê. O que é o Didaquê? Didaquê é um catecismo cristão, escrito entre o ano 60 e 90 d.C. Alguns acreditam que até mais ou menos ali na destruição do Templo de Jerusalém, um pouquinho antes, então foi escrito o Didaquê. Provavelmente foi escrito na Palestina ou na Síria. Trata-se certamente do documento mais importante da era pós-apostólica e mais antiga fonte de legislação eclesiástica que possuímos. O que parece que o Didaquê é o fruto de reunião de diversas fontes, tanto falada quanto escrita, e que bem retratam a tradição das primeiras comunidades cristãs. Esse livro de Didaquê, ele foi considerado como um livro canônico. Muitos cristãos obedeciam essas doutrinas desse livro. Apesar de ter algumas doutrinas um pouquinho peculiares, né, para os nossos dias, porque há muitas doutrinas ali um pouco estranhas, né? Você vai estranhar quando eu ler para vocês aqui algumas doutrinas. Mas mesmo assim, o Didaquê ele foi por muitos anos considerado catecismo válido mesmo, né? O cristianismo puro e simples. Então as igrejas pegavam o Didaquê como doutrina oficial e se utilizava dessa doutrina para a igreja. Tanto é que a própria Igreja Católica, se você analisar, as doutrinas são bem próximas ali ao que o Didaquê ensina. Alguns teólogos entendem que não foi bem os apóstolos que escreveram o Didaquê. Eles não pegaram e escreveram o Didaquê por uma inspiração. E sim, aparentemente foram os apóstolos foram ensinando e discípulos pegaram esses ensinamentos apostólicos e inseriram dentro de livros. Mas não foi inspirado por Deus, então pode haver algum conflito, né, dentro do que nós entendemos hoje como teologia, como bíblico, né, inspirado por Deus.
Então você não pode pegar o Didaquê e tratar ele como se fosse um documento oficial, canônico, bíblico, porque pode haver ali algumas interpretações pessoais dos escritores. Eu vou mostrar para vocês agora algumas coisas interessantes, digamos interessantes, aqui no livro Didaquê. Então a minha leitura eu vou basear no Didaquê da editora Vozes. Outros Didaquê vão tratar da mesma maneira, talvez a palavra é um pouco diferente, mas é o mesmo livro, você vai encontrar nos outros Didaquê, tanto em PDF quanto em livro físico mesmo. Vai mudar às vezes alguma coisa no capítulo, no versículo, mas é o mesmo livro, você pode conferir aí. Então esse Didaquê aqui, ele é uma cópia de um manuscrito de 1056 depois de Cristo. Então vamos falar sobre a doutrina do purgatório encontrado no Didaquê. A Bíblia é muito clara em afirmar que a pessoa, quando ela morre, o seu corpo vai repousar, né, ali na terra. Mas o espírito, ele tem dois lugares espirituais para onde ele vai. Ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno. Agora no Didaquê, se nós lemos aqui no capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: dá a todo aquele que te pedir, sem exigir devolução, pois a vontade do Pai é que se dê dos seus próprios dons. Bem-aventurado é aquele que dá conforme a lei, pois é irrepreensível. Ai daquele que toma. Se porém alguém tiver necessidade de tomar, é isento de culpa. Mas se não estiver necessidade, terá que responsabilizar pelo motivo e pelo fim por que recebeu. Colocado na prisão, ele não sairá de lá até ter pago o último quadrante. Então essa doutrina do purgatório que a Igreja Católica ela se utilizou, ela veio justamente das Escrituras, de um texto mal interpretado, onde diz que a pessoa não vai sair de lá enquanto pagar o seu último centavo. Naquilo em que nós cremos, nós entendemos que a pessoa vai ficar lá até pagar seu último centavo porque ela não tem condições de pagar. Então ela vai pagar eternamente. É só um estilo de escrita, né? uma figura de linguagem, para mostrar que a pessoa não tem condições de pagar, então ela vai sofrer eternamente. Mas a Igreja Católica se utilizou tanto do Didaquê quanto dessa passagem para alegar que existe ali então a questão do purgatório, né? A pessoa ela vai ficar pagando por um tempo e depois ela vai para o paraíso. Outra coisa interessante aqui no Didaquê é que o Didaquê ele é claro em afirmar que não se pode abortar uma criança. Não matarás, não cometerás adultério, não te entregarás à pederastia, não fornicarás, não furtarás, não exercerás magia, nem bruxaria, charlatanice, não matarás criança por aborto, nem criança já nascida, não cobiçarás os bens do próximo. Adoro falar sobre aborto, planejamento familiar. Não é para contrariar a Igreja Católica, mas para ajudar as pessoas. Para levar as pessoas a uma vida de melhor qualidade. Os pobres é que têm filhos. Quem tem dinheiro, quem tem condição social, tem 1, 2 filhos. Quando no máximo 3 filhos. Essa é a média geral. Não é verdade? O Didaquê tem uma coisa interessante em que ela trata com respeito aquela pessoa que evangelizou outra pessoa. Então, por exemplo, quando alguém ensina o evangelho, ela se torna uma pessoa especial para mim, porque ela me anunciou o evangelho. E lá no livro de Hebreus tem uma passagem bem interessante. Lembrai dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tivera. Então no livro de Hebreus, ali mostra que nós temos que respeitar aquela pessoa que instruiu a gente e pra gente permanecer na mesma fé que aquela pessoa, né? No sentido de que a pessoa realmente é um cristão, né? Aquele que evangelizou de fato, né? E a pessoa entendeu do evangelho. Não você respeitar qualquer um aí que te ensinou uma heresia. Você não vai ter que seguir essa pessoa, ser um discípulo dela, né? Lógico. E no Didaquê tem uma passagem bem semelhante. Meu filho, lembra-te dia e noite daquele que te anuncia a palavra de Deus e o honrarás como ao Senhor, pois onde se proclama sua soberania, aí está o Senhor presente. Então talvez dessas passagens, um pouquinho mal interpretada, é que começou cristãos onde eles, de certa forma, começou a idolatrar as pessoas que evangelizaram eles, né? Entre aspas, porque a pessoa com bom conhecimento não vai deixar ser adorada. Assim como os discípulos que não deixou ele ser adorado
O único que merece a reverência é o próprio Jesus Cristo. Até João, ali em Apocalipse, ele quis se prostrar perante o anjo e o anjo não aceitou aquela adoração. Mas, se você analisar, a Igreja Católica, né, aqueles sacerdotes católicos, eles faziam assim com a mãozinha, as pessoas iam, beijavam a mão desses sacerdotes católicos. Isso mostra, assim, uma reverência bem exagerada, né, por essas pessoas. A Bíblia nunca ensinou que nós devemos reverenciar dessa forma com que é feito, né? Se prostrar perante esses sacerdotes, beijar a mão dessas pessoas, né? Aqueles lava-pés, começar a lavar pé dessas pessoas. Nós temos que tratar todos com honra, como está lá em 1 Pedro. E temer, é claro, apenas a Deus. O temor é apenas a Deus. E nós devemos tratar essas pessoas com honra, mas não no sentido de uma certa idolatria. E talvez essa tradição começou a se desviar um pouquinho, né, do foco, e ali quando começou então o catolicismo é onde que ficou bem exagerada essa adoração, né, a esses líderes espirituais aí. E falando mais sobre o Didaquê, fazendo até uma certa comparação ao catolicismo, tem uma passagem aqui que diz o seguinte: na Assembleia confessarás tuas faltas e não entrarás em oração de má consciência. Este é o caminho da vida. Eu entendo que essa passagem então ela está um pouquinho mal interpretada, né? A gente tem que confessar com o nosso irmão os nossos pecados justamente para que nosso irmão nos auxilie, né? Nos ajude ali, nos impulsiona a melhorar nossas atitudes, né? Nos dê boas ideias, nos dê sugestões e até orem com a gente, para que a gente melhore, né? Então é importante você ter um irmão na fé onde você confesse para ele seus pecados. Um irmão que tenha sabedoria, né? Para que ele possa também te auxiliar na sua caminhada cristã. E também você pode auxiliar ele na caminhada cristã. É bom confessar os pecados para os irmãos mais velhos na fé, né? Às vezes até seu próprio pastor, se você confiar nele, e ele também ser essa pessoa de confiança. Mas no Didaquê, traz um pouquinho diferente, né? Diz que até este é o caminho da vida. Você deve confessar na Assembleia, né, os seus pecados, e este é o caminho da vida. Como que se você não confessasse para o próprio Deus, né, para o próprio Senhor Jesus Cristo, não fosse cancelado o seu pecado? Então eu considero essa passagem um pouquinho assim distorcido da realidade bíblica. No capítulo 6 diz o seguinte: quanto aos alimentos, toma sobre ti o que puderes suportar, mas abstente completamente das carnes oferecidas aos ídolos, pois este é um culto aos deuses mortos. Realmente, até na Assembleia ali de Jerusalém tem essa passagem mesmo, que a gente não pode ficar se contaminando aí as carnes oferecidas a esses deuses aí pagãos. Mas nós vemos ali Paulo interpretando assim um pouquinho diferente essa passagem, né? E vai tratar um pouco mais sobre aquela questão de constranger, né, os outros. Vamos dar uma analisada aqui. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no açougue, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro, pois, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado.
Então, eu entendo nessa passagem que nós não devemos ficar nos contaminando aí com comida sacrificada a ídolos, mas aí depende, né, da ocasião. Se você estiver fazendo para a honra e glória do Senhor, se você estiver na casa de alguém e essa pessoa não ficar constrangida, porque o texto diz que a consciência não é minha, mas de outra pessoa. Então eu entendo nessas duas passagens, tanto 1 Coríntios capítulo 10 como 1 Timóteo capítulo 4, essas passagens ensinam, o próprio Paulo escreveu, que as coisas que Deus criou é boa. Mas esse tipo de coisa sacrificada a ídolo, né, que era vendida ali nos mercados, a gente não pode comer se caso alguém fique ali com a consciência pesada, se sinta ali ofendido e de repente é até uma causa de tropeço por aquela pessoa. Então eu não devo comer, não é por causa de mim, é por causa dela. Mas se eu estou num lugar que a pessoa não dá mínima importância, né? Ele acha que mesmo eu sendo cristão, eu posso comer daquele alimento, tanto faz. Então, eu como daquele alimento naturalmente. Imagine você aí, um cristão, e você vai na casa de uma pessoa que é um bandista, e essa pessoa fez um almoço para você. Ela orou sobre a comida, lá para os orixás, os guias dela. E você tem a intenção de evangelizar essa pessoa. Na verdade, você já tem dado um bom testemunho para evangelizar essa pessoa. Você não vai comer do almoço dela? Você vai ofender essa pessoa? Às vezes aquela pessoa, mesmo sendo um bandista, ela não vê problema nenhum em você comer o alimento. Foi ela que te convidou para almoçar na casa dela. E se você não comer daquele alimento, se você ficar constrangido, talvez você vai constranger ela. Então eu te aconselho que você coma daquele alimento. E dê um bom testemunho. E ainda ore por aquele alimento e agradeça a Deus. E diga assim: Senhor, obrigado pela comida que o Senhor me deu. Então nesse caso, eu vejo que é lícito comer desses alimentos sacrificados a ídolos. Mas há grupos que levam isso aqui ao pé da letra e não comem. Se você pegar uma pessoa da congregação cristã no Brasil bem fervorosa e dizer que aquele alimento que ele está comendo foi sacrificado a ídolo, ele não come. Mesmo que você diga que não tem problema, pode comer daquele alimento, ele não vai comer. Isso eu acho que é um pouquinho sim, de má interpretação mesmo da Bíblia. Você está assistindo agora, aqui no YouTube Clica Aqui Não. Olá, você anda confuso no meio de tantas igrejas e ensinos diferentes? Bom, eu também. Por isso apresento a você o meu canal. Minha proposta é apresentar o cristianismo tendo a Bíblia como regra e principal material de pesquisa. Não defenderei ideias particulares de grupos denominacionais. Então, se quiser conhecer mais, acesse o canal, inscreva-se e junte-se a nós na busca pelo verdadeiro cristianismo bíblico. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau. Cristianismo inteligente. Olá pessoal do Clica Aqui Não, eu sou o Bispo Tarles do canal Teologar. Eu quero mandar um abraço aqui para o Rafael Leonésio, o pessoal que segue aqui o canal Clica Aqui Não, e convidar você para conhecer também o nosso canal. Nosso canal é um canal doutrinário, um canal ortodoxo, que nós vamos pregar a palavra como ela é. Nós temos uma playlist também de apologética, e eu sei que o pessoal aqui do Clica Aqui Não gosta muito de apologética. Se você quiser acompanhar com a gente, você está convidado também a se inscrever no canal Teologar, tá? youtube.com/teologaroficial. Rafael, um abraço, que Deus abençoe esse canal. 20 anos em defesa da fé cristã. Você está assistindo agora, aqui no YouTube Clica Aqui Não. No capítulo 7 aqui nós vamos falar sobre o batismo. No Didaquê está escrito o seguinte: no que diz respeito ao batismo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em água corrente. Se não tens água corrente, batize em outra água. Se não puderes em água fria, faze-o em água quente. Na falta de uma e outra, derrama 3 vezes a água sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas antes do batismo, o que batiza e o que é batizado, e se outros puderem, observem um jejum. Ao que é batizado, deverás impor um jejum de 1 ou 2 dias. Então uma coisa bem interessante, o batismo aqui no Didaquê era um batismo trinitário, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outra coisa interessante é que tanto o batizado quanto as pessoas que iriam batizar, né, seria bom até que as pessoas que batizassem essas pessoas fizessem um jejum de 1 ou 2 dias. E a Bíblia não fala que quando a pessoa tem que batizar, ela tem que jejuar. Mas aqui continua.
vossos jejuns não tenham lugar, não sejam ao mesmo tempo com os hipócritas. Com efeito, eles jejuam no 2º e no 5º dia da semana. Vós, porém, jejuai na quarta-feira e na sexta-feira. Interessante que o Didaquê ele trata aquela pessoa que jejua tanto no 2º dia quanto no 5º dia, né, na segunda-feira quanto na quinta-feira, vai tratar ela como hipócrita. Ela vai poder jejuar então na sexta-feira e também na quarta-feira. Eu não sei onde que tiraram isso, né? Porém, está escrito isso aqui. E para continuar, a pessoa, quando ela jejuar, ela tem que fazer uma oração. Vamos ler aqui. Também não rezei como os hipócritas, mas como o Senhor mandou no seu evangelho. Nosso Pai no céu, que teu nome seja santificado, que teu reino venha, que a tua vontade seja feita na terra assim como no céu. Dá-nos hoje o pão necessário. Perdoa a nossa ofensa, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o poder e a glória pelos séculos. Assim rezai 3 vezes por dia. Então, não só de jejum vive um homem da quarta-feira e da sexta-feira, mas também tem que rezar o Pai Nosso. É ali quando você vê no Sermão do Monte, tratando sobre aquela questão da oração dominical do Pai Nosso, Jesus Cristo deixa muito claro que não é para entrar em vãs repetições, porque os gentios presumem que por seu muito falar serão ouvidos, e comparam aquele que fica em vã repetição, repetindo oração, tratando ele como gentio ou pagão. O pagão repetia muito oração, né? E o cristão não, ele não deve repetir oração, mas ele deve conversar com o seu pai, né? Em secreto, o pai vai recompensar essa pessoa. Não que você deva orar em secreto, mas você vai conversar com o seu pai como se fosse seu pai. Você não chega no seu pai e fica repetindo aquela fala para o seu pai. Você vai conversar com seu pai naturalmente. E assim é o cristão, ele deve conversar com o pai naturalmente. Mas no Didaquê, ele ensina que deve orar o Pai Nosso sim. Além de um jejum ali de quarta-feira e sexta-feira, ainda deve rezar um Pai Nosso e repetir 3 vezes por dia essa oração. É um negócio bem esquisito, né? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que por seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, o Didaquê, ele chama de hipócrita aquele que faz um jejum na segunda e na quinta-feira. E ali em Mateus, no Sermão do Monte, nós vemos que hipócrita é aquele que fica entrando em vãs repetições, orando em pé, nas praças, para todo mundo ver, né? Está indo totalmente contra as escrituras essa passagem do Didaquê. No capítulo 11 do Didaquê, vai tratar sobre os profetas. Eu acho que na época ali devia ter uns profetas ali bem folgados, né? Que não eram profetas de jeito nenhum, né? Então eles trataram sobre essa questão do profeta. O que eles escreveram? Todo apóstolo que vem a vós seja recebido como o Senhor, mas ele não deverá ficar mais de um dia, ou se necessário, mais outro. Se ele, porém, permanecer 3 dias, é um falso profeta. Na sua partida, o apóstolo não leve nada, a não ser o pão necessário até a seguinte estação. Se, porém, pedir dinheiro, é falso profeta. Todo profeta que ensina a verdade sem praticá-la é falso profeta. Mas todo profeta provado e reconhecido como verdadeiro, representando o ministério cósmico da igreja, não ensinando porém a fazer como ele faz, não seja julgado por vós, pois ele será julgado por Deus. Assim também fizeram os antigos profetas. O que disser sob inspiração, dá-me dinheiro ou qualquer outra coisa, não o escuteis. Se porém pedir para outros necessitados, então ninguém o julgue. O Didaquê é bem claro que o profeta que prega ou profetiza para receber retorno financeiro é um falso profeta. Agora é com vocês aí. Você conhece profetas aí que têm pregado a palavra de Deus para obter retorno financeiro? Será que é um falso profeta? Se você ler o Didaquê, por várias vezes vai repetir que nós devemos obedecer à lei.
Se fossem os adventistas do sétimo dia, já iriam dizer que a lei tem o sábado, a lei é os 10 mandamentos. Mas aqui não diz que lei que é essa. Você pode ler o Didaquê, fala sobre guardar a lei, mas não diz que lei que é essa. O interessante é que mesmo dizendo que deve-se guardar a lei, no Didaquê, o dia de santificação, o dia de tomar a Eucaristia, ou tomar a comunhão, tomar a ceia do Senhor, a reunião da igreja era no dia do Senhor, que é o domingo. Reuni-vos no dia do Senhor para a fração do pão e agradecei, celebrai a Eucaristia, depois de haverdes confessado vossos pecados, para que o vosso sacrifício seja puro. Mas todo aquele que vive em discórdia com o outro, não se junte a vós antes de ter reconciliado, a fim de que o vosso sacrifício não seja profanado. Com efeito, desse sacrifício, disse o Senhor, em todo lugar e em todo tempo, se me oferece um sacrifício puro, porque eu sou um grande rei, diz o Senhor, e meu nome é admirável entre todos os povos. Então, se a gente pegar o Didaquê, pelo menos como um livro histórico, para saber como que os cristãos eles viviam ali no primeiro século da igreja, nós temos uma clareza de que os cristãos guardavam o domingo e não o sábado. Aí vieram grupos messiânicos, judaizantes, judaizantes messiânicos, e disseram que nós devemos guardar o sábado, como o povo do Antigo Testamento. Eles guardavam a lei e guardavam o sábado. Mas nós vemos ali, algumas vezes no Novo Testamento, eles guardando ali o primeiro dia da semana, ou reservando o primeiro dia da semana para partir o pão. E assim, o Didaquê, ele confirma que a igreja, ela guardava sim o domingo. Já alguns grupos, afirmam que não, tem que voltar a guardar o sábado. Se bem que isso não tem na Bíblia, no Novo Testamento. Era e sempre foi o domingo, o dia onde a igreja se reunia para partir o pão. E foi depois batizado como o dia do Senhor, Depois vieram profetas aí dizendo que deveriam mudar o dia para sábado. Aí diz que até foi Constantino que mudou a guarda do sábado para o domingo. Mas aqui deixa muito claro mesmo, Adventistas estão errados. O dia em que a igreja costumava guardar o dia para a celebração da ceia, para a reunião da igreja, era no domingo e não no sábado. Eles podem usar vários argumentos, vários artifícios, artimanhas, várias suposições, teses, pode usar várias coisas, mas não pode negar o que está escrito. Eles guardavam o domingo. Será que eles estavam errados de guardar o domingo? Pode ser que eles estavam errados, mas como é que então vai ficar na Bíblia ali os cristãos que separavam o primeiro dia da semana para partir o pão? Então a gente vê nas escrituras, no Novo Testamento, pelo menos ali acho que 8 vezes aparece no primeiro dia da semana, a igreja estava reunida para partir o pão. No Didaquê também mostra que eles repartiam pão no domingo, ali no primeiro século, antes ali de fechar o primeiro século. Será que eles estavam errados? Será que os apóstolos, os discípulos do Novo Testamento estavam errados? Será que só os sabatistas que estão certos? Uma coisa eu te garanto, quem mudou a guarda do sábado para domingo foi Constantino, não. Quem mudou isso foram os discípulos. Eles guardavam o domingo. Mas é claro que eu tenho que dar minha opinião. Eu acho que nós não devemos guardar o domingo como o sábado do Antigo Testamento. Nós devemos reservar um dia para o Senhor. Aí se é sábado, se é domingo, aí é com vocês. Eu entendo que no sábado os discípulos estavam evangelizando os judeus. Então eles guardavam o domingo. Mas o princípio é descanso sabático, que é a pessoa de Cristo. Cristo não é um dia de 24 horas, Cristo é uma pessoa. Se você guarda essa pessoa, se você aplica essa pessoa para si, você já está guardando o antigo dia de 24 horas, que era o sábado. Aliás, o termo sábado é descanso. Você vai descansar espiritualmente em um dia de 24 horas ou você vai descansar espiritualmente na pessoa de Cristo? Aí é com vocês. Então eu entendo que quem guarda o sábado verdadeiro, o Shabá, o sábado Shabá, são aqueles que guardam a pessoa de Cristo, não um dia de 24 horas. Trocando em miúdos, quem que guarda o descanso sabático é quem aplica Cristo em sua vida, ou o salvo. Cristo é aquele que disse que vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você é salvo e tem Cristo na sua vida, você já está no repouso sabático. No capítulo 16 vai ter um recadinho para os desigrejados que não gostam de congregar.
Vigiai sobre a vossa vida, não deixeis apagar vossas lâmpadas, nem solteis o cinto de vossos rins, mas estai preparados, pois não sabeis a hora no qual o Senhor vem. Reuni-vos frequentemente para procurar a salvação de vossas almas, pois todo o tempo de vossa fé não vos servirá de nada, se no último momento não vos tiverdes tornado perfeitos. Então muitos desigrejados, que é aqueles que vão contra as denominações, né, contra a igreja física, não aqueles que não congregam. Então esse título desigrejado é um título pejorativo para tratar essas pessoas que são anti-igreja. Eles dizem que no passado eles não se reuniam não, que não era desse jeito, que era em casa. Não interessa, eu quero saber, você está congregando ou não? Então a tradição deixa claro que essas pessoas congregavam sim, eles não podiam deixar de congregar. Então tratei sobre algumas coisas do Didaquê. Olha, será que tudo que está no Didaquê está correto, está certinho, 100% bíblico? Não, eu creio que aquelas pessoas que olhavam os discípulos ali ensinando, evangelizando, exortando, eles pegaram aquelas aplicações e como não tinha o Novo Testamento já, o cânon fechado, não tinha a Bíblia, né, fechada. Então eles pegaram aquelas regras de fé ali que os discípulos estavam ensinando, escreveram aquilo, é como se fosse um manual da igreja ali do primeiro século. Depois então que foi canonizado ali o Novo Testamento, né, foi fechado as escrituras, então aí sim formou-se a Bíblia. Mas é interessante que eles utilizavam aqui o Didaquê, utilizaram por muitos anos como se fosse a Bíblia mesmo, né, como se fosse a regra de fé. Nós vemos ali então claramente que a igreja se reunia em um dia, que era o domingo. A igreja batizava as pessoas, tomavam a ceia, tinha uma regra, não era assim uma bagunça, né? Mesmo que nós não formos levar o Didaquê assim ao pé da letra como um livro bíblico, mas nós temos que entender que ele é um registro histórico, onde mostra como que os cristãos viviam no primeiro século. A Bíblia não estava fechada, não tinha um cânon fechado, então eles tinham essas regrinhas ali onde eles seguiam. Eles se reuniam, eles tomavam a ceia do Senhor, eles batizavam, eles confessavam seus pecados, tinha ali uma reunião de oração, tinha certas práticas meio estranhas, né, como jejum, bem esquisito aquilo. Mas também tem a questão da guarda do domingo, né? Eles reservavam o domingo e não o sábado ali como dia do Senhor. Existiam então regras na igreja. Muitos desigrejados afirmam que não precisa de congregar, não precisa de templo, pode ser aquele cristão independente, né? O Didaquê vai um pouco contra isso. Eu espero que tenha te ajudado aí, tenha te orientado caso você não conhecia o que era o Didaquê. Que tenha sido bem assim em sua vida. Se você não é inscrito do canal, se inscreva em nosso canal, curte nosso vídeo e compartilhe esses vídeos também para os seus amigos, né, para os seus contatos. É muito importante que as pessoas conheçam também aí fatos históricos da igreja. Se você quiser conversar com a gente, pode tanto comentar aí nos comentários do vídeo mesmo, ou você pode ir lá no Facebook e mandar uma mensagem para mim, onde nós vamos conversar. Eu posso também te adicionar ao nosso grupo no WhatsApp, que é o Clica Aqui Não Apologética, onde nós conversamos com as pessoas. Inclusive vou mandar um beijo para todos vocês do Clica Aqui Não Apologética. Eu tenho certeza que está acompanhando nesse momento esse vídeo. Caso você queira um contato mais fácil com a gente, tem que ser lá no WhatsApp. E eu espero que você esteja conosco aqui nos próximos vídeos, hein? Fique em paz, Deus te abençoe.